O vento uivava pelas vielas estreitas de Manhattan, chicoteando a neve contra janelas cerradas e esquinas mal iluminadas. Era quase meia-noite. O restaurante Westfield Prime havia encerrado o último movimento do jantar. Dentro do salão, antes vibrante, reinava o silêncio. Mesas pela metade arrumadas, cadeiras empilhadas contra a parede, e no ar, ainda o perfume de alecrim e carne grelhada. Na cozinha, sob a luz fria e trêmula dos fluorescentes, um jovem de avental manchado enxugava bandejas de pratos. Seu nome era Noah. Para o mundo, Noah Westfield, CEO de um império gastronômico que levava seu sobrenome. Mas naquela noite, ninguém sabia disso. Ele não era o chefe, era apenas um ajudante anônimo. Parte de um plano secreto descer de sua torre de vidro e compreender de verdade o peso que seus funcionários carregavam nas mãos cansadas. Planilhas não mostram a dor. Relatórios não mostram as batalhas silenciosas. Preciso sentir o que eles sentem. E ali estava ele, mangas arregaçadas, dedos doloridos, coração inquieto. Foi então que algo chamou sua atenção. No canto da cozinha, meio escondida atrás de uma bancada de aço, uma garçonete se movia rápido. Pequena, loira, olhos que revelavam noites sem descanso. Laura. Discreta, dedicada, sempre a primeira a chegar e a última a sair. Noah parou, observou. Ela recolhia pedaços de comida, não das prateleiras, mas de pratos que haviam voltado intactos. Meio pão ainda quente. Alguns legumes assados. Com cuidado, embrulhava tudo em guardanapos e guardava numa bolsa de pano gasta. Suas mãos tremiam. Não de culpa, mas de pressa. E então, num sussurro que o mundo talvez não tivesse ouvido, mas ele sim, escapou dos lábios dela. Se eu correr, ainda vai estar quentinho para as crianças. O coração de Noah parou. Criança? Ela estava roubando ou salvando. A dúvida queimava dentro dele, mas o que realmente o prendeu foi a fragilidade na voz dela. Não era o tom de quem engana. Era o desespero de quem luta para não se quebrar. E foi nesse instante que uma memória cortante voltou à mente. 3 anos antes, Noah, destruído pela dor. Seus pais haviam partido num acidente. O peso do império repousava em seus ombros, um legado para o qual ele não se sentia digno. Naquela noite, ele caminhou até a ponte do Brooklyn sem intenção de voltar. Mas alguém o parou, não com julgamentos, não com perguntas. Apenas uma mão estendida, oferecendo um pequeno pão quente. E um sussurro que rasgou a escuridão. O amanhã ainda é um presente, não o devolva. Ele nunca viu o rosto dela. A mulher desapareceu como um anjo na noite, mas ele viveu por causa daquele gesto. Agora, anos depois, na cozinha iluminada por lâmpadas cansadas, Noah assistia a outra jovem embrulhar pão com a mesma ternura. E se ela for como aquela garota? E se ainda existirem pessoas salvando vidas com nada além de bondade? O peito dele apertou. Mas não a interrompeu. Não a denunciou. Apenas ficou imóvel, escondido nas sombras, enquanto a porta da cozinha se abria. Laura saiu, segurando a bolsa contra o peito, desaparecendo na noite fria. E Noah, sozinho, murmurou quase inaudível sob o zumbido da lâmpada. Preciso descobrir quem ela é. E por quê? Laura bateu o ponto pouco depois das 11. Noah, ainda disfarçado de ajudante, saiu minutos depois. Sob a chuva cortante, seguia de longe, protegido pelo capuz do casaco. Mas Laura não foi para casa. Dobrou por um beco estreito, depois se encolheu sob uma marquise em ruínas que mal protegia um banco de madeira gasto. E ali estavam eles. 2 pequenos. Um menino e uma menina, não mais que 6 anos. Cobertos por cobertores finos demais para enfrentar o frio, álidos, tremendo. O coração de Noah parou. Laura ajoelhou-se diante deles. Da bolsa gasta, tirou um pote de sopa e o mesmo pão que ele havia guardar na cozinha. Ela não comeu, nem um pedaço. Partiu o pão em 2 metades. Soprou suavemente a fumaça quente da sopa, antes de entregá-la às mãos pequenas. Bebe devagar, tá? Ela sussurrou. E mastiga devagar, meu amor. Semana te vem, eu tento trazer mais. O menino apenas assentiu, sonolento. A garotinha encostou a cabeça no ombro de Laura,
murmurando algo baixo demais para ser entendido. E ali estava a cena. Sem câmeras. Sem plateia. Apenas uma mulher encharcada pela chuva, oferecendo calor a duas crianças esquecidas pelo mundo. Noah recuou um passo. A vergonha apertou seu peito. Todo esse tempo ele pensara que Laura estava roubando. Mas ela estava dando. Do pouco que tinha, ainda assim, ela dava. Ele olhou mais de perto. Não para o pão, nem para a bolsa, mas para o rosto dela. Exausto, sim, mas com uma luz silenciosa. Aquela graça discreta que não busca aplausos. A mesma que, anos antes, havia salvado sua vida na ponte. Noah ficou ali escondido, até que a chuva virou apenas uma garoa. Então, sem dizer palavra, virou-se e foi embora. Às vezes, Laura simplesmente se sentava ao lado dele em silêncio. Outras vezes, começava a contar histórias. Histórias dos fregueses engraçados, das crianças que soltavam frases inesperadas, da senhora que sempre deixava gorjetas dobradas em pequenos tesouros de papel. Noah nunca perguntava demais, mas escutava cada palavra como se fosse rara. Até que, numa noite, aconteceu. O restaurante estava quase fechado, a cozinha mergulhada em meia luz, iluminada apenas pelo reflexo úmido da pia. Lá fora, a chuva caía suave contra a janela. Noah se sentou numa caixa velha, exausto depois de mais um turno. Laura entrou carregando um monte de panos. Parou ao vê-lo ali, cansado, curvado, em silêncio. Sem dizer nada, sentou-se ao lado. O silêncio entre eles durou alguns instantes. Então, sem olhar para ele, Laura murmurou: "O amanhã ainda é um presente, sabe? Até o pior dia acaba." O corpo inteiro de Noah congelou. Ele vira-se devagar, os olhos arregalados. "O que você disse?" Sua voz saiu quase como um sussurro. Laura o olhou, surpresa com a reação. "É só uma coisa que costumo dizer. Algo que falei uma vez para um estranho, que parecia prestes a desaparecer." A garganta de Noah se fechou. Sua mente voou de volta àquela noite gelada na ponte do Brooklyn, ao pão quente colocado em sua mão. A frase que atravessou a escuridão como um raio de esperança. "Eu amanhã ainda é um presente." Ninguém mais poderia ter dito aquilo. Ninguém. Ele encarou Laura. De verdade, o contorno do rosto, a suavidade da voz, a força silenciosa no olhar. Era ela. Tinha que ser. Nos dias seguintes, Noah passou a observá-la de forma diferente. Não mais com desconfiança, nem com pena, mas com uma ternura inesperada, quase perigosa. Notou como as mãos dela tremiam quando estava exausta. Como sempre colocava um pouco mais de chantilly nos cafés, mesmo quando o cliente não pedia. Como cantarolava baixinho quando achava que ninguém a ouvia. E Noah revivia aquela noite na ponte. A neve, o vento, a voz dela, mas não disse nada. Ainda não, porque como se diz a alguém que um dia ela salvou sua vida, sem soar como um fantasma de um passado que ela talvez tivesse esquecido. Então ele apenas ficou perto, e o mais com ela durante o preparo. Brincou dizendo que sonhava abrir uma cozinha comunitária. Até cantarolou o mesmo refrão que ela cantava, fingindo coincidência quando ela percebeu. E Laura começou a sorrir mais, a ficar um pouco mais ao final dos turnos. Até brincar com ele certa noite. "Uai aí, lavador misterioso, o que você fazia antes de carregar pratos? Porque você é limpo demais para ser novato." Ele apenas sorriu de lado. "Acreditaria se eu dissesse que eu costumava estar perdido?" Ela piscou, sem saber como responder. Mas ele falava a mais pura verdade. Com o tempo, o silêncio entre os dois mudou. Não era mais o silêncio constrangido de estranhos. Era o silêncio confortável de quem começava a se ver além das palavras. Algumas noites, Laura demorava um pouco mais para ir embora, e Noah descobriu que esperava por esses momentos sem admitir. Havia algo de verdadeiro na presença dela, algo que o mantinha de pé. Uma noite, sentados perto da saída dos fundos, dividiram o resto de um café morno e um velho termômetro amassado. Laura o olhou, com uma vulnerabilidade rara nos olhos. "Você já se pergunta como sua vida seria se apenas um momento tivesse sido diferente?" "O tempo todo", respondeu Noah.
Ela deu um riso leve, mas logo se calou. Eu perdi minha mãe no acidente quando tinha 17 anos. Depois disso, era só eu. Os dedos dela traçaram a borda do copo. Tive que crescer rápido. Trabalhei noites, pulei a faculdade, paguei aluguel com gorjetas. Noah permaneceu em silêncio, deixando-a falar. Uma vez, continuou, a voz distante. Eu vi um homem na ponte do Brooklyn. Ele parecia vazio, como se já não estivesse mais ali. O coração de Noah parou, mas ele manteve o rosto firme. Eu não sabia o que fazer. Estava levando o pão do trabalho e só entreguei a ele. Disse uma coisa que minha mãe costumava repetir quando tudo desabava. O amanhã ainda é um presente. Depois fui embora. Ela abaixou o olhar, sussurrando. Nunca soube se ele sobreviveu. Espero que sim. Eris Noah mal conseguiu engolir a respiração. Queria gritar, dizer tudo, mas as palavras travaram, porque aquele não era o momento para reivindicar o passado. Era o momento para compreendê-la, para honrá-la. Então Laura mexeu na bolsa, procurando algo. Eu guardei isso, disse. Tirou uma fotografia amassada. Estendeu para Noah. Ele segurou com dedos trêmulos. Era uma foto borrada, tirada às pressas com o celular. Na imagem, à beira da ponte, os postes de luz desfocados e uma silhueta escura, um homem de costas olhando para o rio. Noah reconheceu de imediato. Era ele. Na noite em que tudo quase terminou, na noite em que tudo começou em silêncio, ele levantou os olhos. Laura o observava. Não com expectativa, mas com uma suavidade que despedaçava seu coração. Ela não sabia, mas havia carregado aquele instante com ela, assim como ele o carregara. Noah devolveu a foto, com cuidado, e naquele gesto silencioso compreendeu. O destino não apenas os havia cruzado de novo, ele estava pedindo que dessa vez eles não se perdessem. Isso é algo poderoso de guardar, Noah disse em voz baixa. Laura guardou a fotografia com cuidado, como se fosse um tesouro. Me lembra que, mesmo sem conhecermos o fim da história de alguém, podemos ter ajudado a escrever o próximo capítulo. Noah não conseguiu desviar os olhos dela. Ela o tinha salvado uma vez. De alguma forma, ainda estava salvando. Noite após noite, gesto após gesto, silêncio após silêncio. Naquela noite, o turno começou como qualquer outro. Risadas ecoavam da cozinha, o cheiro de alho e tomilho preenchia o ar, e Laura caminhava pelo salão com a sua habitual calma discreta. Mas algo mudou, algo invisível, mas palpável. O momento aconteceu no refeitório, no intervalo antes do movimento do jantar. Laura estava repondo pacotinhos de açúcar quando dois colegas entraram conversando. Eu ainda não acredito que o CEO estava aqui disfarçado, disse um, rindo. Noah Westfield lavando pratos e limpando mesas como a gente. Você viu o comunicado de imprensa? Já está viral. CEO secreto vive a vida atrás do avental. Clássico golpe de relações públicas. Mas tenho que admitir, ele enganou todo mundo. Os dois saíram gargalhando. Laura ficou imóvel. O pacotinho de açúcar escorregou da sua mão e caiu no chão. O ar pareceu mudar de peso. Não podia ser verdade, mas lá no fundo, algo se encaixou. Os detalhes, os olhares, os gestos silenciosos. Tudo que antes parecia coincidência, agora soava como encenação. Encontrou Noah perto dos fundos da cozinha, limpando o balcão como sempre. Mas desta vez, quando ele levantou os olhos e sorriu, algo no olhar dela o congelou. Você é Noah Westfield, ela disse, quase num sussurro. Ele não negou. Não inventou desculpas. Apenas assentiu. Eu fui. E eu sou. O silêncio entre eles se estendeu como uma rachadura no vidro. A voz de Laura tremeu, não de raiva, mas de algo muito mais pesado. Eu te dei a minha verdade enquanto você usava uma máscara. Noah deu um passo à frente, mas ela recuou. Eu nunca menti para você, ele disse, baixo. Tudo o que senti, tudo o que compartilhei, foi real. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Mas não foi igual. Você sabia tudo sobre mim, minhas histórias, meu passado, minha dor. Enquanto isso, você já tinha o final escrito. A voz dela se quebrou. Você me viu vulnerável. Eu abri meu coração e você ficou escondido atrás de um papel que escolheu interpretar.
Ela olhou como se estivesse diante de um estranho. Eu achei que você era diferente. O primeiro que não me via como quebrada, ou pequena, ou como caridade. Mas agora eu não sei se alguma coisa foi real. Noah tentou falar, mas Laura virou-se. Eu preciso de espaço. A voz quase não saiu. Eu já não sei com quem eu estava falando. Ponto. E saiu. Passou pela cozinha, atravessou as portas e sumiu na noite fria. Noah não a seguiu. Por quê? Pela primeira vez desde que a conhecera, ele não tinha palavras. Não havia plano, não havia título, não havia poder que pudesse consertar aquilo. A cozinha, antes quente e cheia de vida, parecia agora gelada. O silêncio que ela deixou para trás pesava mais do que qualquer grito. Lá fora, a chuva tinha voltado. Gotas escorriam pelas janelas do hospital, transformando a cidade em borrões cinzentos. Um trovão distante murmurava, como se até o céu estivesse inquieto. Dentro do Hospital Infantil de St. Mark, as luzes fluorescentes zumbiam e as máquinas apitavam em compassos frios, pequenos lembretes de que a vida ainda resistia. No quarto 204, um menino estava encolhido sob lençóis finos e brancos. Respiração curta, lábios pálidos, o rosto escondido por uma máscara de oxigênio que parecia enorme demais para sua fragilidade. Ao lado dele estava Laura. Suas mãos apertavam as dele com força, o casaco ainda encharcado da corrida pela tempestade. Cabelos grudados no rosto, olhos vermelhos, quase sem piscar. Ela já tinha passado do pânico. Agora habitava aquele espaço silencioso onde esperança e desespero convivem lado a lado. Naquela tarde, o menino tinha desabado. Um instante antes estava rindo fraco sob a marquise do abrigo. O próximo estava curvado em tosse, o corpo tremendo, um fio de sangue manchando a manga do moletom. Laura não pensou. O pegou nos braços e correu 3 quadras inteiras sob a chuva, desviando de carros, gritando por ajuda. E agora, horas depois, ela estava ali, sozinha, molhada, cansada e impotente. O médico estava aos pés da cama, o jaleco impecavelmente branco, a voz calma, porém firme. Eu sinto muito, repetiu, baixando a prancheta. Mas sem prova de tutela legal, não podemos prosseguir com o tratamento. O consentimento precisa vir de um responsável autorizado. Laura ergueu o rosto, a voz desgastada de tanto implorar. Eu sou o adulto dele. Ele não tem mais ninguém. Sem pais, sem papéis, só me tem a mim. O médico a olhou com compaixão, mas era compaixão, não autorização. Eu entendo, disse suavemente, mas legalmente nossas mãos estão atadas. As lágrimas queimaram nos olhos de Laura, não de tristeza pura, mas de dor de ouvir, mais uma vez, que amor não bastava, que toda a sua entrega, todos os sacrifícios, valiam menos que uma assinatura. Ela inclinou a cabeça, encostando a testa nos dedos frágeis do menino. Eu prometi que não deixaria nada acontecer com você, sussurrou. Eu prometi. Então, de repente, uma voz na porta. Eu assino. Laura se virou bruscamente. O médico também. Noah estava ali. O casaco encharcado de chuva, o cabelo grudado no rosto. Nada lembrava o homem elegante dos salões de gala ou das salas de reunião. A gravata tinha sumido. Os sapatos estavam ensopados. Ainda assim, havia uma firmeza diferente em sua presença. Ele deu um passo à frente. Não com autoridade, mas com propósito. Eu assumo a responsabilidade. Chamem quem for preciso. Eu cubro tudo. Só por favor ajudem ele. Laura se levantou, atônita. Como? Como você sabia onde eu estava? Eu perguntei no restaurante, respondeu baixo. Você não apareceu para o turno. Alguém disse que viu você correndo na chuva. Então eu segui a tempestade. Ela o encarou, sem palavras. Não tinha ligado para ele, nem sequer pensado em fazê-lo. Mas ele estava ali. O médico assentiu e saiu apressado. Minutos depois, uma equipe particular chegou. Papéis foram assinados, medicamentos aplicados, oxigênio regulado. E, pouco a pouco, o menino estabilizou. Laura despencou de volta na cadeira, esgotada além do que qualquer palavra podia descrever. Noah não disse nada. Apenas puxou uma cadeira ao lado dela e se sentou devagar, como se tivesse medo de quebrar o momento. O tempo passou. Enfermeiras entravam e saíam. Máquinas apitavam, mas nenhum dos dois deixou aquele quarto. Em algum instante, a mão de Laura escorregou pelo braço da cadeira,
Sem pensar, Noah segurou-a. Não como um homem tentando consertar o mundo, mas como alguém que entendia que às vezes estar presente vale mais que qualquer poder. Ela não afastou, não falou nada, mas quando seus dedos se entrelaçaram, algo dentro dela, finalmente, respirou aliviado. Noah olhou, os olhos mais suaves do que ela já tinha visto. Você uma vez me deu pão, murmurou, a voz embargada. Eu quero te dar todos os amanheceres que ainda me restam. Não era uma promessa de resgate. Não era status, nem riqueza. Era uma oferta simples ele mesmo. Seu tempo, sua presença. E, pela primeira vez desde que a verdade viera à tona, Laura o olhou não como o CEO que enganaram, mas como o garoto na ponte, o mesmo que ela salvara anos antes com nada além de bondade. Um garoto que agora voltava para retribuir. Semanas se passaram. O menino se recuperava devagar. E Laura, que antes caminhava pela vida como uma sombra, agora tinha alguém ao lado, não para resolver seus problemas, mas para estar ali. Certa manhã, ela encontrou um envelope debaixo da porta do seu apartamento. Dentro, uma carta oficial, com selo timbrado e o nome dela gravado. Laura leu 2 vezes antes que os joelhos cedessem. Uma bolsa integral. Curso de serviço social. Todas as despesas pagas. Recomendação assinada pessoalmente por Noah Westfield. Quando confrontou, meio incrédula, meio emocionada, ele não fez discurso. Apenas disse: você passou a vida dando aos outros. Está na hora de alguém dar a você. Laura o encarou, a voz quase infantil. Eu nunca pedi isso. Eu sei, respondeu. É por isso que você merece. Uma semana depois, Laura estava na biblioteca da universidade, ficha de matrícula nas mãos trêmulas. Os corredores cheios de livros, o silêncio de estudo, a promessa de um futuro. Parecia um mundo que ainda não era dela. Olhou por cima do ombro. Noah estava lá, ao longe. Não se aproximou, apenas esperou, deixando a escolha ser dela. Laura voltou-se para o papel e assinou o próprio nome. A próxima surpresa veio numa manhã de sábado. Um e-mail. Assunto: o amanhã de Laura, nomeação executiva. Anexo: uma carta da Fundação Westfield, oferecendo a ela o cargo de diretora de programas de uma nova iniciativa para apoiar jovens em risco, mães solo e abrigos carentes. O nome do projeto? O dela. Literalmente. Laura foi até o escritório dele, não o restaurante, mas o arranha-céu envidraçado de Midtown, com a carta impressa tremendo em suas mãos. Noah, disse Laura parada no batente da porta. O que é isso? Ele levantou o olhar, caminhou devagar até ela. Eu comecei isso por você, respondeu simplesmente. Porque já vi o que você consegue fazer com migalhas. Não consigo imaginar o que fará com apoio de verdade. Laura não disse nada. Os olhos marejados falavam por ela. Não quero te prender em uma caixa, continuou ele. Isso não é caridade. É reconhecimento. Você sempre teve coração. Agora vai ter as ferramentas. A voz dela falhou. Você sempre viveu lá em cima, Noah. Ele a encarou. Eu ainda estou aprendendo a confiar no chão de novo. Não sorriu. Não se defendeu. Apenas assentiu, porque ela estava certa. Ainda havia distâncias entre eles, anos, mundos, formas de sobreviver diferentes. Mas o espaço diminuía, não com discursos, e sim com presença constante. Noah deu um passo atrás. Isso não vem com pressão. Se quiser, é seu. Se não quiser, continuará com o seu nome. Porque esteja você em um palanque ou em um banco de praça, já transformou mais vidas do que eu jamais conseguiria. Laura apertou a carta contra o peito. Pela primeira vez, o chão não parecia prestes a desabar. E talvez, só talvez, ela começasse a acreditar que tinha direito de sonhar. Um ano depois, o salão de eventos da Fundação Westfield brilhava com uma luz acolhedora. Não era extravagante. Laura tinha feito questão disso. Nada de lustres de cristal ou cortinas de veludo. Somente velas alinhadas em mesas compridas, fotografias emolduradas de crianças sorrindo, de cuidadores e voluntários tocados pelo trabalho do amanhã de Laura. A fundação crescera mais rápido do que qualquer um imaginava. O que começou com uma simples ideia, fortalecer aqueles que davam tudo, mesmo sem ter nada, havia se tornado um movimento pela cidade inteira. E,
No centro estava Laura. Nos bastidores, A palma de sua mão estava úmida, o discurso amassado entre os dedos. Noah esperava por perto, em silêncio. Apenas sorriu de leve, como se dissesse: você já fez a parte difícil. agora só respire. Quando chamaram seu nome, Laura entrou na luz. O salão silenciou. A luz dourada caiu sobre seus ombros, fazendo seu cabelo brilhar como fogo e sol. Por um instante, parecia quase real. Mas o calor no olhar dela lembrava a todos, ela era real. Alguém que atravessara tempestades. Não tapetes vermelhos. Ela caminhou até o púlpito. A voz firme. Eu costumava levar pão, começou suave, Porque achava que era tudo o que eu tinha a oferecer. Olhou para a plateia, crianças que agora tinham um lar, mães solo que agora tinham empregos, homens e mulheres que haviam reencontrado dignidade em segundas chances. Hoje eu trago esperança. A plateia se levantou em silêncio. Não houve gritos, não houve aplausos barulhentos, apenas o som de corações em reverência. Laura se afastou do microfone. E foi então que viu Noah caminhar em sua direção vindo da primeira fila. Mas ele não vinha sozinho. Em cada mão, conduzia duas crianças, as mesmas que Laura havia alimentado naquela noite chuvosa atrás do restaurante. Agora limpas, saudáveis, vestidas em pequenos ternos e vestidos. Eles subiram ao palco. Noah parou ao lado dela, retirou do bolso um pequeno estojo de veludo preto. Abriu devagar. Dentro, um colar de prata, simples e delicado, com uma frase gravada: o amanhã ainda é um presente. Ele ergueu os olhos até ela, A voz baixa, mas firme. você me salvou uma vez, e desde então tenho Tentado viver de uma forma que fizesse aquele momento valer a pena. Aspirou fundo. Deixe-me passar o resto da vida merecendo isso. Os lábios de Laura tremiam. Com cuidado, tirou algo do bolso interno do blazer. Um embrulho de papel amarelado pelo tempo. Desdobrou. Dentro, um pedaço de pão endurecido, preservado. O mesmo que um dia oferecera a um estranho quebrado sobre uma ponte. Eu guardei, sussurrou. Caso algum dia te reencontrasse. Os olhos de Noah se encheram de lágrimas. Ele não se ajoelhou. Não precisou. Porque aquilo nunca foi sobre espetáculo. Era sobre o ciclo que se fechava. Sobre duas vidas que um dia tiveram apenas migalhas de pão e que agora encontravam algo inteiro. O salão não explodiu em aplausos. As pessoas apenas ficaram de pé, muitas com a mão no peito, Enquanto Laura encostava a testa suavemente na dele. Noah envolveu. Não com posse, não com força, apenas o suficiente para dizer: estou aqui. E quando ela finalmente assentiu, olhos fechados, o colar entre os dois, foi um sim. não um sim gritado, mas vivido. Não um sim para a perfeição, mas para a presença. Um sim para todos os amanhãs Que antes temeram não chegar, mas que agora, juntos, estavam prontos para viver. Porque algumas histórias não são sobre grandes gestos ou finais perfeitos. são sobre momentos silenciosos, bondades compartilhadas e a coragem de aparecer quando mais importa. A jornada de Noah e Laura nos lembra até mesmo um pedaço de pão pode carregar o peso da esperança. E que às vezes o amor começa não com uma promessa, mas com um sussurro na escuridão. De volta à cobertura de luxo, a vista da cidade nunca pareceu tão vazia. Noah olhava o horizonte, mas só conseguia ver Laura, molhada, cobrindo uma criança com o próprio casaco. Servia-se de whisky, mas tinha gosto de culpa. Deitou-se na cama, mas parecia pedra. Na noite seguinte, chegou mais cedo ao restaurante. Quando viu a equipe separar aperitivos não servidos, ainda frescos, falou: ei, pode reservar esses? Acho que tem um abrigo local que pega doações. O sous-chefe ergueu a sobrancelha. Nova política? Noah sorriu de leve. Extraoficial por enquanto. A partir dessa noite, Laura começou a encontrar recipientes bem embalados no frigorífico da equipe, etiquetados como refeição de staff, extras. Às vezes mais do que esperava. Às vezes, ainda quentes. Ela nunca perguntava, mas sempre murmurava baixinho: obrigada. E Noah apenas observava. E ficava até mais tarde só para estar por perto.
Ora, ao tempo as paredes dela começaram a cair. Numa noite, Laura se sentou cansada numa caixa virada, massageando o tornozelo. Seus sapatos estavam gastos demais. Noah lhe estendeu uma toalha limpa e se sentou ao lado. Dia difícil? Perguntou. Ela riu suavemente. Só tão difícil quanto uma segunda-feira de meia molhada. Ambos riram juntos. Depois ele arriscou. Por que você faz isso? Laura levantou o olhar. Seus olhos suavizaram. Pelas crianças. Porque alguém já me salvou, com nada além de pão. A revelação foi como um raio. Laura não era uma ladra, era uma guardiã. Uma guerreira silenciosa, de roupas encharcadas, alimentando os esquecidos com pedaços de compaixão. E Noah, que havia construído um império sobre segundas chances, percebeu. Talvez ela fosse a razão pela qual outros teriam uma primeira